que nos acompanham também pelas redes sociais nessa transmissão. Estamos no 4º domingo da Quaresma, também chamado Domingo da Alegria, porque o Senhor nos mostra na liturgia de hoje já um caminho de reconciliação com Ele. E as leituras são muito oportunas. Nós já conhecemos bastante esse texto do filho pródigo que acabamos de escutar do Evangelho de hoje. Mas convém pensar, e é sempre importante para que nós possamos compreender estes textos, olhar quem são os interlocutores de Jesus. Hoje, Jesus fala com publicanos e pecadores e é criticado por fariseus. O texto diz que publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. E o texto também diz que os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. É nesse contexto que Jesus decide contar essa história do filho pródigo. No Evangelho de Lucas, está no capítulo 15, vinculada com outros 2 textos da misericórdia, são chamadas as parábolas da misericórdia. Mas, na verdade, esse capítulo 15 é uma única parábola sobre a misericórdia. E a conclusão do capítulo 15 é justamente o texto que nós acabamos de escutar. Convém dizer que a fala de Jesus não é uma fala direta só para esses publicanos e para estes fariseus. Convém dizer que a leitura que Jesus faz hoje, ao contar essa história do filho pródigo, é uma leitura da história da salvação da humanidade. O Pai, apresentado de maneira bastante clara nesse texto como o próprio Deus, é aquele que, criando todas as coisas, experimenta a situação de ter de seus filhos que o seguem e que estão próximos dele, e filhos que decidiram viver uma vida distante dele. O mesmo Criador, Pai de todos, experimenta essas 2 situações. Homens que procuraram corresponder à vida da graça e são fiéis, e homens que se ausentaram da experiência da graça e decidiram, numa perspectiva de independência, viver como se Deus não existisse. Qual é o grande problema aqui e por que Jesus conta essa história a esses 2 tipos de homens? O reino de Deus e no reino de Deus vão se assentar aqueles que foram fiéis e vão se assentar também aqueles que foram recolhidos pela graça. Deus não usa só o critério do mérito, mas Deus usa o critério da misericórdia também. E é por isso que talvez os fariseus e os homens que sempre caminham com Deus possam ter um certo sentido de injustiça ao ouvir falar dessa misericórdia. Como é possível que Deus perdoe os pecados daqueles que andavam distantes e, ao mesmo tempo, eu não tenha uma recompensa maior do que aqueles que estavam lá? Como é possível que Deus possa reabilitar quem na sua vida não correspondeu à vida da graça e quem correspondeu à vida da graça, de repente, tenha que se sentar na mesma mesa? Parece, de fato, injustiça. E por isso, Jesus é criticado por esses fariseus hoje. Porque esses que estão procurando Jesus são homens que viviam na experiência da distância de Deus. Eram publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus. Na verdade, são essas pessoas que, ao começar a ouvir falar da experiência da graça, ao começar a ouvir falar das palavras de Jesus, dos milagres que ele realizava, se aproximaram dele para tentar compreender uma realidade com a qual eles não estavam acostumados a conviver, que é a realidade da presença de Deus. O Senhor os acolhe, e isso é motivo de escândalo para o homem religioso. Na ideia do fariseu e da cultura judaica, não se pode dividir uma mesa com pessoas que sejam impuras.
porque comer com pessoas impuras significava participar da sua impureza. Por isso, até mesmo tinham um certo pudor em entrar na casa de pecadores e de pagãos, porque precisariam depois fazer todo um processo ritual de se purificar da presença dessas pessoas. Há uma ideia em Israel e nos fariseus de uma pureza, vamos dizer assim, nacional, né? Da ideia de nação e da ideia de povo. Há uma ideia de pureza de povo, mas há também uma ideia de participação ou não na justiça. Quem come com pecadores provavelmente é pecador. Por isso, eles não se aproximavam, eram castas divididas no meio do povo. O próprio fariseu, numa outra ocasião, quando uma mulher entra e vai aos pés de Jesus em prantos, o fariseu pensa consigo, se esse homem de fato fosse um profeta, saberia que tipo de... para dizer, ela é uma pecadora. Se escandalizaram quando Jesus se aproximou de Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, um publicano. Por quê? O publicano servia ao opressor, servia ao Império Romano, servia à cobrança de impostos daqueles que haviam dominado Israel. Era um inimigo da pátria, porque de conluio com os dominadores cobrava, impostos de maneira às vezes até injusta do povo. Por isso era considerado o inimigo do povo. Comer com o cobrador de impostos era participar da sua imundície, participar do seu pecado. Era essa a cabeça de um fariseu. Muito bem desenhada na figura do filho mais velho hoje dessa parábola, que ao ver o pai receber o filho mais novo que andava na vida desenfreada, protesta. Eu sempre estive contigo, fiz tudo aquilo que você me pediu e você nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. Vem esse teu filho, ele diz, esse teu filho, porque não é meu irmão, né? Vem esse teu filho, que gastou o dinheiro com as prostitutas, o teu dinheiro com as prostitutas, e para ele você mata um novilho gordo. O protesto dele é dizer que esses que andaram afastados de Deus não são dignos de receber de Deus nada. Porque a ideia desse fariseu, representado nesse filho mais, é que o que nós ganhamos de Deus é a recompensa do nosso comportamento. O que rouba a gratuidade de Deus, porque Deus dá a todos os que são seus filhos. E o que é extremamente curioso é que quando o pai responde a esse filho mais velho, que disse, esse teu filho, o pai responde, esse teu irmão. Meu filho, e é quando dizer com paciência, você não entendeu nada. Tudo que é meu é teu. Olha a beleza e a generosidade do pai. Tudo que é meu é teu. Você não precisa de um cabrito, você tem tudo. Se você esteve comigo, se você fez as coisas que eu pedi para você fazer, você tem tudo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso celebrar, porque este teu irmão, é interessante, porque o Senhor recorda o vínculo. Esse teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto, voltou a viver. A ideia, queridos irmãos e irmãs, da misericórdia de Deus, é uma ideia muito mais profunda do que a justiça, porque é a ideia justamente do resgate do que está perdido. É uma ideia justamente de poder reaver aquilo que já não havia mais possibilidade de se ter. Por isso é causa de alegria, porque o que estava morto voltou a viver, o que estava perdido foi encontrado. E nesse sentido, o Senhor nos mostra que o caminho da sua justiça, da justiça de Deus, é o caminho da misericórdia. E é isso que nos causa tanto escândalo, porque o Senhor vai fazer sentar no reino dos céus todos aqueles que permaneceram no seu convívio e foram justos, e isso é lucro para quem participou dessa experiência, e todos aqueles que foram resgatados pela experiência da graça. Vai fazer sentar todos na mesma mesa, no mesmo banquete, no mesmo reino, porque o Senhor ultrapassa a justiça com a misericórdia.
E como é importante que nós possamos compreender isso. Porque, na verdade, o filho mais velho se ressente da justiça, porque a justiça do filho mais velho muitas vezes é vivida sem amor. Porque se a justiça fosse vivida com amor, como é a experiência de Deus, a justiça sempre transbordaria em misericórdia. E é aqui onde nós precisamos, de fato, olhar para essa experiência e recuperar o sentido da graça. Porque a graça de Deus está justamente em reunir todos os seus filhos. Não só os filhos corretos e bons, mas todos os seus filhos. Inclusive aqueles que depois de terem passado uma vida desviada e fora da graça de Deus, decidem de fato voltar para a casa do seu pai, mesmo que na compreensão e na motivação de que lá se encontra a abundância. Hoje, esses publicanos e pecadores que aproximavam-se de Jesus para o escutar, são os filhos pródigos, aqueles que de fato estavam distantes da graça de Deus, que não o conheciam ou que não podiam experimentar por causa do seu pecado. E a estes o Senhor reabilita. Também os fariseus que ali estavam, e os mestres da lei que criticavam Jesus, também o Senhor os habilita, porque a graça do Senhor quer efetivamente alcançar a todos. Quando hoje nós olhamos para essa parábola, vemos também a atualidade dela em relação a nós. E isso se dá pela nossa segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, porque o grande mandato, a grande experiência da igreja e a compreensão que nós devemos ter da nossa experiência como igreja é o quê? A igreja é esse grande instrumento de reconciliação. Paulo vai chegar a dizer: somos os embaixadores de Cristo. Somos os embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, o que temos para apresentar à humanidade? Temos a apresentar à humanidade a possibilidade da conciliação, da possibilidade de fazer as pazes com Deus. O que deve fazer um embaixador, né? Não é ir ao encontro de onde existe o litígio para estabelecer a paz? O embaixador não é aquele que vai procurar conciliar as partes de modo que elas possam conviver na serenidade e na paz? Como hoje Paulo utiliza essa figura, devemos compreender a igreja, sim, como esse grande instrumento de reconciliação que vai ao encontro de todas as pessoas para, no diálogo, construir efetivamente esse caminho da reconciliação com Deus. A igreja nada mais é do que este caminho de reconciliação. Tudo que a igreja realiza é para estabelecer a paz entre Deus e os homens. Por isso, uma igreja que segrega, uma igreja que simplesmente condena, uma igreja que simplesmente acusa, uma igreja que divide as pessoas por qualificações, não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, não se pode estabelecer a paz se aquele que litiga com Deus não estiver disposto também a compreender aquilo que Deus tem para oferecer, a estabelecer essa experiência nova de vida. E aqui está a beleza da nossa segunda leitura, irmãos e irmãs. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Existe uma novidade na experiência daqueles que encontram nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer: o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo, e tudo vem de Deus. Aqueles que querem de fato estabelecer a paz com Cristo, estabelecer a paz com Deus, precisam abraçar essa experiência da novidade que o Senhor tem para oferecer, que é exatamente a sua reconciliação. O diácono, na homilia agora de manhã, dizia uma coisa interessante e que causa escândalo. É exatamente esse fato de que o Pai misericordioso apresenta a misericórdia sem pedir nada em troca. Quando o filho chega, ele simplesmente é abraçado pelo Pai e é readmitido na realidade da graça. E isso, em certo sentido, causa escândalo, porque o amor de Deus causa escândalo. Deus ultrapassa a justiça com a misericórdia.
E eu me lembro de uma analogia, quando o diácono falava de manhã, do pai que olhava todo dia para ver se o seu filho retornava, que estava ali olhando para o caminho na espera da volta do seu filho, e que quando vê o filho corre ao encontro dele. Me lembro de uma analogia que eu mesmo fiz há uns anos atrás, falando da experiência do amor de Deus, para a gente compreender a grandeza desse amor de Deus. E eu dizia uma analogia que parece dura para nós, e é verdade. O amor de Deus é igual ao amor de mãe de porta de cadeia. Que o filho está lá preso, condenado, muitas vezes pelas suas faltas e pelos seus erros, mas encontra uma mãe decidida sempre a ir lá visitá-lo, porque é o filho dela. O amor de Deus é um amor que vai ao encontro até daquele que cometeu a pior atrocidade para comunicar essa realidade. Eu sou seu pai. O amor de Deus quer nos convencer da nossa fraternidade, de que nós somos irmãos. Enquanto nós gritamos muitas vezes em relação àquelas pessoas, né, e gritamos, estes teus filhos, o Senhor nos lembra, estes são teus irmãos. É preciso, nesse tempo, compreender que a misericórdia nos exige ultrapassar a justiça. Aquele que permanece na justiça simplesmente tem senso de justiceiro. Quer ver justamente a condenação, né, ao apontar o dedo à fragilidade do outro. Quem ultrapassa a justiça com a misericórdia é capaz de recuperar o dano com amor. O diácono falava de que Deus simplesmente acolhia aquilo e ninguém sabe o motivo, e ninguém sabe como. Mas o como, eu acredito, está bem explicado na experiência da cruz. A gente acha que Deus simplesmente vira e diz, está tudo bem, vamos começar de novo. Não se trata disso. Precisamos olhar para a cruz para entender o esforço de Deus. Porque as chagas do Cristo representam os nossos pecados. Como que o Pai misericordioso realiza a sua misericórdia? O Pai misericordioso realiza a sua misericórdia exercendo a justiça. E isso é curioso. Porque a justiça que deveria ser a nossa condenação, ele assume sobre si. Ele se candidata e se coloca diante, né, do juízo da justiça para dizer, faça cair sobre mim a condenação dele. E aí está a cruz para explicar o tamanho do esforço que Deus faz para exercer a misericórdia. O Senhor contém a justiça, faz a justiça despejar o flagelo dela sobre ele, para que nós não experimentássemos da justiça, mas pudéssemos experimentar da misericórdia. Quando Deus, na verdade, oferece a sua misericórdia, quando o Pai misericordioso abraça o Filho, o que o Pai faz é abrir mão de tudo aquilo que ele tinha direito de cobrar do seu filho. Faz o pai abrir mão, às vezes, até daquilo que ele poderia infligir de castigo para esse filho, e que o filho sabe, porque vai lá ao encontro dele e diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um empregado, porque esse filho entendeu que até ser empregado do pai era melhor do que querer comer a lavagem dos porcos e isso não poder fazer. E, no entanto, o pai, no seu abraço, faz com que toda a justiça, tudo aquilo que foi ferida, infligida a ele, tudo aquilo que foi pecado realizado pelo filho, tudo aquilo que foi dano causado pelo filho, inclusive material, porque gastou metade da sua riqueza, tudo aquilo pudesse ser encerrado num abraço em que aquele que foi ferido e machucado simplesmente acolhe aquele que foi violento. O que resume a experiência da misericórdia do Pai misericordioso é a decisão consciente de não pagar o dano com dano, de não fazer o olho por olho, o dente por dente, do não fazer o aqui se fez, o aqui se paga, mas do justamente interromper essa cadência de violência que muitas vezes até a própria justiça pode causar,
com um abraço de amor. Você é o meu algoz. Você é aquele que me feriu. Você é aquele que infligiu as chagas sobre mim. Mas eu o abraço mesmo assim. Por isso, não podemos achar que a misericórdia é um movimento simples. Não podemos achar que a misericórdia é simplesmente uma faculdade de um Deus onipotente que, por fazer o que quer, faz simplesmente este movimento de acolher e dizer, ok, tudo certo. Não. Deus também é respeitoso da justiça. E na medida em que respeita a justiça, diz que recaia sobre mim a responsabilidade que era dele. É assim que o Pai amortece tudo aquilo que seria a justiça sobre o Filho num abraço. É assim que o Pai se desarma para acolher o filho violento. E é assim também que o Pai tenta explicar para aquele que é justo porque ele ultrapassou a justiça com a misericórdia. O teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Que esse grande movimento de misericórdia, que consiste sobretudo na grandeza de um Deus que se dispõe justamente a superar as nossas transgressões, sejamos respeitosos com a misericórdia de Deus. Não sejamos como aqueles que recebem a misericórdia de Deus em vão. Hoje mesmo, a leitura diz, não recebais em vão a sua graça e o seu perdão. Reconciliai-vos com Deus, e nessa reconciliação, procurem viver na experiência da graça. Porque grande foi o sacrifício que Deus fez para superar a justiça com a sua misericórdia. Grande é o esforço de acolher a nossa miséria, mesmo que ela cause dano, mesmo que ela faça sofrer. O Senhor nos mostra que a estrada verdadeira de todo ser humano é a construção da comunhão com Ele por amor. E isso faz toda a diferença. Uma diferença que a gente compreende em analogia à primeira leitura de hoje. É como sair do deserto e entrar na terra prometida. Se no deserto a gente recebia lá um pãozinho que vinha do céu para sustentar enquanto estávamos no deserto, agora, com a experiência da graça e da misericórdia de Deus, com a presença da Igreja Reconciliadora, com o auxílio dos sacramentos, nós vivemos na terra prometida onde jorra leite e mel. Por isso cessa aquela pequena graça, porque agora nós estamos na abundância desse tempo novo, desse povo que foi resgatado por nosso Senhor Jesus Cristo e agora vive da sua misericórdia em paz. Hoje é o domingo da alegria, porque o Senhor nos recorda antes da Páscoa a grande obra de reconciliação que Ele realiza com a humanidade inteira. Por isso, não nos contentemos em simplesmente ser o filho que volta para a casa do Pai. Não nos contentemos em ser o filho que exerce a justiça e que, por conta disso, quer ser recompensado pelo Pai, da justiça que exerceu. Aprendamos que na nossa experiência de religião e de vida de fé, a verdadeira meta nossa não é nem sermos filhos que retornam à casa do Pai e nem sermos filhos justos que fazem tudo o que o Pai manda. A meta do cristão é ser como o Pai misericordioso, que é capaz de ir ao encontro dos outros e também oferecer misericórdia a todos aqueles que de alguma forma nos causaram dano. É assim, ofertando a nossa vida a modo de Jesus, fazendo recair muitas vezes sobre as nossas costas as dificuldades e as mazelas dos outros, que nós vamos realmente transformar o mundo, fazendo desse mundo não um mundo de justiça, mas, sobretudo, um mundo que está estabelecido na misericórdia que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.